bom dia, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós nesta manhã. Dando prosseguimento aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos refletir no capítulo 160. Já estamos chegando ao fim do livro, são 180 capítulos, né? Só faltam 20 com o de hoje, graças a Deus. E o título desse capítulo é O Varão da Macedônia. E é um título bem interessante, porque trata-se de um personagem, de uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 16, versículo 9, e que diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. E para entender um pouco mais sobre essa passagem, eu achei interessante trazer para vocês em que circunstâncias ocorreu esse fato. Essa passagem se dá na trajetória de Paulo na sua segunda viagem apostólica. Na primeira viagem, ele estava acompanhado por Barnabé e João Marcos. Mas João Marcos se afastou antes do término da jornada. Nessa primeira missão, Paulo percorreu cidades como Icônio, Listra e Derbe, onde conheceu Timóteo, ainda jovem. Essas cidades são situadas na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Na segunda viagem, Paulo segue com Silas e reencontra Timóteo, em certo ponto do trajeto. Eles partem de Antioquia, atravessam diversas regiões, incluindo Tarso, cidade natal de Paulo, e seguem pela Ásia Menor, revisitando comunidades já fundadas, especialmente na Galácia. Durante o percurso rumo ao oeste, em direção ao mar Mediterrâneo, Paulo tenta avançar para o norte, aproximando-se da região que faria ali transição entre a Ásia e a Europa. E nesse momento, porém, ele recebe uma orientação espiritual para não seguir por aquele caminho. Inicialmente, Paulo acredita tratar-se de uma orientação direta de Jesus. Contudo, segundo Emmanuel na obra Paulo e Estevão, essa orientação vinha, na verdade, de Estevão, do espírito de Estevão, que direciona a descer até Troade, cidade situada no litoral da atual Turquia, às margens do Mediterrâneo. E Paulo está com seus companheiros nesta região quando tem uma visão. Ele vê um homem que reconhece ser da Macedônia pelas vestimentas, pelas palavras, pelo sotaque. E esse homem lhe pede, durante o desprendimento do sono, veja bem, desprendimento do sono, que fosse até a Macedônia e levasse àquela região o auxílio de que eles estavam precisando. A partir desse momento, Paulo se propõe a levar o Evangelho para além da Ásia. E é realmente quando ele vai levar o Evangelho para a Europa. Paulo e seus companheiros analisam as dificuldades, a viagem por mar, os riscos e a falta de recursos financeiros. Porque a Macedônia ficava do outro lado da região da Grécia. Mas Paulo demonstra uma confiança profunda, uma fé
imensa, né? E afirma: creio que o Mestre nos facultará o necessário. E eles então se dirigem a um mercado em Troade, e quando lá encontram quem? Lucas, o amigo leal de Paulo, né? O médico. Eles se abraçam, Paulo apresenta seus companheiros e há ali uma alegria no reencontro. Paulo compartilha com Lucas a missão que ele havia recebido e Lucas informa que estava ligado aos serviços médicos de uma embarcação que partiria em breve. E ao saber das dificuldades financeiras de Paulo, prontamente se dispõe a ajudar. E diz com simplicidade e generosidade que custearia a viagem com satisfação. Entretanto, entendemos, né, que aquele encontro não foi fortuito, não foi uma simples coincidência. São as forças do bem que conspiram para que tudo coopere em favor do bem maior. Achei importante trazer essa contextualização para compreender melhor o sentido, né, do título Varão da Macedônia. E Emmanuel inicia então o seu comentário dizendo assim: além das atividades diárias na vida de relação, participa os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases do intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Então, a doutrina espírita, ampliando a nossa compreensão da vida espiritual, mostra que nós não temos apenas a vida de vigília. Mesmo encarnados, mesmo enquanto o corpo dorme, né, o espírito continua ativo. Durante o sono físico, nós nos desprendemos do corpo, ainda ligados, né, por um vínculo, por um laço, um vínculo fluídico, né, e muitas vezes chamado de cordão de prata. E passamos a atuar no mundo espiritual. E a forma que cada um de nós vai atuar nesse mundo espiritual depende daquilo que nós vivemos durante o dia, dos valores que cultivamos, dos pensamentos que alimentamos, né? Haverá espíritos que, ao se desprenderem do corpo, irão a regiões sombrias muitas vezes, entregando-se às próprias paixões e convivendo com entidades inferiores. Outros que ainda estão muito presos ao corpo, a materialidade, permanece como que adormecidos, também lá no plano espiritual, sem lucidez, sem consciência clara do que está se passando. Mas há também aqueles mais conscientes, mais espiritualizados, que aproveitam esse momento para estudar, para trabalhar e para servir. Espíritos que frequentam verdadeiras escolas no mundo espiritual e participam de atividades edificantes e seguem aprendendo. Que maravilha, né? E o Espiritismo vem nos mostrar esses bastidores da vida. Uma obra que destaca isso de maneira muito rica é a série de André Luiz. Começando por Nosso Lar, depois os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e assim por diante. Um exemplo muito interessante está na obra Missionários da Luz, no capítulo 8, no Plano dos Sonhos, em que o benfeitor Alexandre conversa com André Luiz sobre um curso no plano espiritual.
e que muitos encarnados estavam ali matriculados, mas a frequência era baixa, porque muitos encarnados não se preparavam durante o dia para poderem participar dessas atividades durante a noite, né? E André Luiz, inclusive, acompanha o caso de 2 espíritos que não compareceram e vai investigar as razões dessa ausência. Então, precisamos refletir sobre isso, né? E a doutrina espírita vem nos ajudar a perceber, então, o valor mesmo das horas de sono, como o tempo de construção do espírito. E seguindo a fala aqui de Emmanuel, ele diz: não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas, ou seja, não só os espíritos desencarnados, né? Nós, embora encarnados, também somos espíritos e participamos desse intercâmbio o tempo todo, através do pensamento, das ideias, das vibrações que emitimos. Estamos constantemente influenciando e sendo influenciados. E esse processo acontece por meio da sugestão, da associação de ideias e das afinidades espirituais. E a gente vê muito sobre isso no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e nas obras, né, de André Luiz. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, eu sugiro que leia essas obras. Muito, muito interessante. E Emmanuel acrescenta: os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Então, desde que se achem aptos, né? Porque a noite é a continuação da vida para o espírito, do dia, né? Do dia. Não existe uma noite verdadeiramente edificante se o dia não foi bem vivido. Se não buscarmos cumprir com os nossos deveres, se não trabalharmos pelo bem, se não nos esforçarmos, né, pela nossa renovação interior. Existem recursos importantes, que são o estudo, a oração, o recolhimento antes do sono, uma reflexão sincera, buscando serenidade no mundo interior. Mas, acima de tudo, um grande preparo acontece ao longo do dia, na forma como vivemos, no que cultivamos, nos pensamentos que alimentamos. E também nas atitudes, claro, né, que nós escolhemos. E só para ilustrar, eu trouxe aqui umas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 402, Allan Kardec trata da liberdade do espírito durante o sono. Dizem os espíritos: o sono liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente num estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Ou seja, durante o sono, eu fico temporariamente na mesma condição espiritual em que estarei de forma definitiva após a morte. O desprendimento pelo sono é uma espécie de morte. Embora ainda exista o vínculo, né, com o corpo físico, essa é a diferença, né? Mas eu vivo aquilo que viverei depois, após a desencarnação. Então, espíritos que se desligam logo da matéria
em sua morte. Aqueles que tiveram uma desencarnação suave, mais tranquila, né, são aqueles que ao longo da vida cultivaram bem os seus dias e assim cultivaram também sonos inteligentes, noites proveitosas para o espírito em termos de trabalho e de realização no mundo espiritual. Esses espíritos... Acabou a força. Vamos esperar. Pode continuar? Quando superiores, com eles viajam, conversam, se instruem, trabalham mesmo em obras que encontram iniciadas, ou até mesmo prontas quando morrem. Esses são indivíduos que aproveitaram bem o tempo e a possibilidade do espírito, né? Já aqueles espíritos que se entregam às paixões durante o sono, acabam se ligando a regiões inferiores e aos espíritos menos felizes, né? Por isso, é importante refletirmos sobre isso. Além disso, nós não nos encontramos apenas com espíritos desencarnados, né? No caso de Paulo, ele se encontrou com um espírito encarnado, o varão da Macedônia, que vinha pelo desprendimento do sono, né, pedir auxílio para aquela região. No Livro dos Espíritos, na questão 413 em diante, Kardec explica as visitas espirituais entre pessoas vivas. Na questão 414, Kardec pergunta aos espíritos: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E os espíritos respondem: sim. E muitas outras que creem não se conhecerem se reúnem em conversa. Interessante. Então, frequentemente, nós, durante o sono, nos reunimos com os amigos, familiares, ou até com pessoas que poderão ser importantes para nós, mesmo que não tenhamos consciência disso ao despertar, né? E os espíritos também dizem: pode ser, sem disso suspeitar, amigos em outros países. O fato de ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Então o Espiritismo vem esclarecer o que está lá no Evangelho e no livro dos Atos dos Apóstolos, ajudando-nos a compreender melhor os mecanismos da vida espiritual. Prossegue Emmanuel. Curas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Então, aqui Emmanuel está dizendo que aquilo que hoje é restrito ainda, né, pouco compreendido, será no futuro algo comum entre os homens. O próprio caso de Paulo de Tarso, ao receber esse desdobramento, né, do chamado do varão da Macedônia, demonstra que esse intercâmbio sempre existiu, né, entre os planos. Temos na tradição cristã o exemplo de Santo Antônio de Paula, que, segundo diversos relatos, foi visto em mais de um lugar ao mesmo tempo. Enquanto seu corpo permanecia em determinado local, seu espírito em desdobramento parecia em outro, pregando, orientando e até socorrendo pessoas. Eurípides Barçanufo também realizava esse tipo de auxílio.
Há registros que, em desdobramento, ele se fazia presente em outros locais para atender enfermos, orientar necessitados e até participar de processo de cura, como se estivesse fisicamente ali. Isso nos mostra o quanto o espírito, quanto mais elevado, pode agir com liberdade e consciência fora do corpo. Como ensina Kardec, estamos caminhando para um tempo em que a comunicação será cada vez mais direta, de mente a mente, dispensando em parte os meios materiais. Não precisaremos mais de WhatsApp, né? A gente vai poder fazer a comunicação pela telepatia ou pela telegrafia do pensamento, que é o termo que Kardec utiliza, telegrafia do pensamento. Então a gente vai conseguir, em vigília mesmo, emitir o pensamento, buscando o pensamento do outro, recolhendo o pensamento do outro. E são possibilidades aí que nos espera no futuro. E quando tivermos desenvolvido, né, melhor as potencialidades do espírito, né? Quanto mais depurados formos enquanto espíritos. E Emmanuel continua: isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso em Troade recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. Então está no Evangelho, um fato que depois o Espiritismo explicaria, mostrando que não pertence ao conjunto dos fatos sobrenaturais. É um fato natural, né? Explicado por uma lei natural, uma lei espiritual que o Espiritismo nos desvela. E voltando a Emmanuel, a narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Então é diferente, né, da visão de Paulo, que ele teve, por exemplo, de Estevão e Abigail, né, que são de fato anjos, né? Lembrando que anjos são mensageiros divinos. São espíritos desencarnados que vêm orientá-lo quanto à sua tarefa, né? E aqui, no caso, se trata de um espírito encarnado, o varão da Macedônia, que é reconhecido por Paulo através das palavras e das vestimentas. E Emmanuel continua: é útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Isso quer dizer que no Evangelho a gente encontra tudo, né? Embora nem tudo é desenvolvido, nem tudo desdobrado, né? Mas tudo que precisamos em termos de princípios espirituais e morais já está no Evangelho. Depois coube a doutrina espírita, organizada por Allan Kardec, aprofundar, né, e esclarecer esses ensinamentos, cumprindo o papel do Consolador prometido por Jesus. Não trazendo assim algo novo, mas explicando, né, aquilo que já existia, muitas vezes de forma simbólica, nos textos sagrados. E finalizando, Emmanuel continua: sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis,
distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, no qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. O homem, ao longo do tempo, acabou criando linguagens complicadas, termos difíceis, que em vez de aproximar, muitas vezes afasta. E essa não é a proposta do Evangelho, e nem do Espiritismo, em que o ensinamento é claro e acessível para todos. No Espiritismo não tem privilégios, somos todos iguais. O que realmente importa é compreender a essência e vivê-la. Por isso, Emmanuel nos alerta, para não nos perdermos em teorias, mas focarmos no essencial. O objetivo do Evangelho é nos transformar, é despertar em nós a atenção amorosa para os deveres que nos cabem, para as leis divinas que nos regem. Então, meus amigos, que nunca esqueçamos do mais importante, despertar em nós o amor, o desejo de melhorar, de nos transformar moralmente, porque é essa mudança interior que ilumina nossa mente e o nosso entendimento, ajudando-nos a compreender melhor a grandeza da vida e as leis do Criador. E assim termino, agradecendo a todos a atenção, um ótimo domingo e que a paz de Jesus esteja com todos durante essa semana. Muito obrigada.